Capítulo 7, e quero vos convidar a ficar em pé comigo. 1 Coríntios, capítulo 7, vamos ler a palavra de Deus, versículo 1 até o versículo 9. O som do microfone está a chegar bem aí para os irmãos ao fundo? Sim? Ok. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão, não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Vamos orar. Querido Senhor, amado Deus, Senhor da aliança, que enviaste teu Filho para morrer no nosso lugar, para padecer no nosso lugar, para cumprir a lei no nosso lugar, para ser crucificado por nossa causa. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos fale por intermédio da tua palavra, mas que o Senhor também aplique essa palavra ao nosso coração pelo Espírito, Senhor. Vem abrir os nossos ouvidos espirituais, para que possamos receber a palavra pregada e ensinada. Ó Senhor, que possamos não somente ouvir, mas nos submeter à tua palavra, obedecer à tua palavra, Senhor. Não nos permita que sejamos rebeldes à pregação aqui trazida, Senhor, mas que o teu Espírito Santo aplique esta palavra dentro de nós e incline os nossos corações, as nossas afeições a amar o Senhor, fazendo com que os teus mandamentos sejam um prazer para nós e não um peso, Senhor. Te pedimos, Senhor, e oramos por estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós estamos numa série de pregações na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e nós chegamos aqui no capítulo 7. Na passada semana vimos o capítulo 6, e no capítulo 6 nós vimos que Paulo repreende a igreja por causa da imoralidade ali presente, tá? E agora no capítulo 7 Paulo apresenta para esta igreja e também para nós o melhor remédio para aquela imoralidade, um remédio providenciado por Deus, que é o matrimônio. Então, o capítulo 7 é um capítulo que fala sobre casamento. Mas não somente sobre casamento, mas sobre os casados, mas também sobre solteiros. Inclusive, Paulo fala até aqui de viúva, não é? Acabamos de ler. Mas o capítulo 7, irmãos, é um capítulo grande e tem ali vários assuntos, tá? Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 9, que é esta sessão presente que vai ser exposta aos irmãos, Paulo está a falar sobre casados e solteiros, algumas dúvidas dos coríntios sobre isso. Do versículo 10 a 16 tem uma segunda sessão que apresenta uma visão correta sobre o divórcio e o novo casamento, tá? Pessoas que se divorciam por várias razões, e nem sempre todas elas, na verdade, poucas dessas razões é que são realmente biblicamente viáveis, tá? A maioria
Nem são. Mas o que a Bíblia diz sobre divórcio? E sobre o novo casamento? É permitido? Em que situação é permitida? O que significa divórcio no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Vamos ver estas coisas a partir da segunda sessão, do versículo 10 a 19, na próxima semana. Mas ainda no capítulo 7, Paulo ensina os crentes a viverem a vida comum do lar. Os maridos, as esposas, os solteiros, as viúvas, como é que eles glorificam a Deus na posição em que estão postos, em que foram colocados pelo Senhor. E do versículo 25 até o versículo 39, que é a última sessão do capítulo 7, Paulo termina falando sobre uma visão cristocêntrica do celibato. Um celibato que glorifica a Deus, certo? De solteiros e de viúvas. Uma visão bíblica sobre o celibato. Tá? Então nós vamos ver estas coisas nas próximas semanas, neste mês da família. Tá? Mas para a gente entender corretamente essa primeira parte do capítulo 7, que acabamos de ler aqui, meus irmãos, nós temos que fazer algumas perguntas para o texto. Se queremos perceber, compreender a palavra de Deus, devemos perguntar para a Bíblia, para o texto, o que ele quer nos dizer com esses 9 versículos. E assim entenderemos o significado que Deus deixou aqui, inspirando os autores bíblicos, especialmente aqui, Paulo. Não é? Por que ele escreveu isso? Então, poderíamos fazer pelo menos 3 perguntas para entendermos estes 9 versículos aqui. A primeira pergunta seria: é a vontade de Deus o celibato obrigatório? Muito provavelmente estas eram dúvidas dos coríntios também. Tá? É a vontade de Deus o celibato obrigatório? Versículo 1 e o versículo 2 vai tratar sobre isso. A segunda pergunta, para entendermos melhor essa parte do capítulo 7. É a vontade de Deus que os casados se abstenham das relações maritais? Versículo 3 até o versículo 6. Deus quer que eles se abstenham disso dentro do casamento? E do versículo 7 ao versículo 9 é a terceira pergunta. É a vontade de Deus eu permanecer solteiro ou me casar? Tá? Versículo 7 até o versículo 9 vai responder essa pergunta, tá bem? Então vamos aos poucos aqui, devagarzinho, como já diziam os antigos, começando no começo, tá bem? Então, meus irmãos, sobre a primeira pergunta, o celibato, apóstolo Paulo, é obrigatório? Essa era uma pergunta dos coríntios, tá? E Paulo vai responder logo de pronto, da seguinte maneira: ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então Paulo está a dizer aqui que os coríntios tinham escrito algo, provavelmente uma carta, para Paulo, a perguntar sobre permanecer solteiro, sobre celibato, sobre não tocar em mulher, não ter relações com uma mulher, especificamente não casar-se. E Paulo está a dizer: sobre estas coisas que vocês me perguntaram, tá? É bom que o homem não tocasse em mulher, tá? Ou seja, que não tivesse, não fosse casado. E nós vamos entender bem esse contexto, porque Paulo está a dizer isso, tá, irmãos? Então Paulo está a falar de uma carta e ele está a responder, muito provavelmente, as perguntas desta carta. Essa expressão, quanto ao que me escrevestes, que está no versículo 1, como se Paulo estivesse respondendo sistematicamente várias perguntas diversas que os coríntios enviaram para ele, está presente em outras partes ainda de 1 Coríntios. Por exemplo, no capítulo 8, versículo 1, existe algo parecido. Ele diz assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas, parece que Paulo vai respondendo perguntas. No capítulo 12, versículo 1, acerca dos dons espirituais, ele vai traçando aqui, respondendo temas. E lá no capítulo 16, versículo 1, não é? Uma questão sobre contribuições na igreja, Paulo diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, então
cada uma dessas sessões ele está a responder determinadas perguntas que os coríntios enviaram para ele. Tá? Então os coríntios estavam num dilema aqui, irmãos, sobre se eles deveriam se casar ou não. Tá? E Paulo diz, seria bom que o homem não tocasse em mulher. E o que é que significa isso? Isso tem pelo menos duas traduções para essa expressão. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Isso pode significar o dito dos coríntios na boca de Paulo, como se Paulo tivesse a dizer assim, quanto às coisas que me escreveste, ele está usando aqui um discurso direto, e o que foi que vocês me escreveram? Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, se essa tradução for correta, quem estava a dizer que era bom que o homem não tocasse em mulher eram os coríntios. E é assim que a Nova Almeida Atualizada, uma tradução recente, traduz, tá? Como se bom seria que o homem não tocasse em mulher, está qualificando aquilo que foi escrito para Paulo, tá? E aí Paulo responde a isso no versículo 2. Mas isso não é a melhor... por quê? Por que existe essa tradução, meus irmãos? Porque parece, segundo alguns exegetas, alguns estudiosos do texto bíblico aqui, parece que Paulo estaria contradizendo o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, se essa fosse a fala de Paulo e não dos coríntios. Se fosse Paulo aqui dizendo, bom seria que o homem não se casasse ou não tocasse em mulher, por que ele pode dizer isso se Deus lá em Gênesis 2, 18 diz, não é bom que o homem esteja só? E Paulo está dizendo aqui que é bom que o homem esteja só? Então como é que pode? Então essa fala aqui só pode estar na boca dos coríntios. Tá? Então há essa interpretação, mas ela não é a mais provável aqui, pelo menos. Talvez os irmãos balançando a cabeça aqui, eu estou só apresentando a posição lá, tá, irmão? Não estou dizendo que está certo. Mas eu preciso vos apresentar as opções, não é? Por quê, irmãos? Porque o próprio Paulo ele usa posteriormente essa expressão. Por exemplo, no versículo 7, ele parece expressar o mesmo sentimento sobre a pessoa ficar solteira como ele, quando ele diz assim, porque eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Tá bem? Então é algo muito parecido com o versículo 1. E lá no versículo 25, Paulo diz assim, versículo 25, ok, versículo, no versículo 25, ok, ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. E então ele vai dizer aqui, que era bom, por causa da presente situação, que o homem permanecesse só. Tá? Então ele fala isso nessa última parte do capítulo 7. Quando ele vai falar do pai que tinha que apresentar uma filha virgem naquela altura para casar-se. Ele diz, o bom é que isso não acontecesse, pelo menos não agora, por causa da presente situação de tribulação que existia naquela época, perseguição contra os crentes, tá bom? Então parece que no versículo 1 é o próprio Paulo falando, não é bom, é bom que o homem não tocasse mulher. Tá? Agora, isso poderia ser mal compreendido pelos coríntios, porque poderia dar a ideia de que Paulo estava impondo o celibato para todos. Então, para corrigir isso, essa possível má interpretação, e que muito provavelmente dentro da igreja de Corinto já existia pessoas que estavam ensinando o celibato obrigatório, tá? E que gostariam muito de realmente ouvir essa palavra aqui de Paulo. No entanto, Paulo vai fazer um contraste e ele vai equilibrar a situação e dizer, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Cada um tem a sua própria mulher.
O versículo 2, irmãos, é uma resposta de Paulo visando bloquear qualquer má interpretação de alguém em relação àquilo que ele disse anteriormente. É bom que o homem não toque mulher. Ele não está incentivando o celibato obrigatório, tá? Então ele equilibra, ele diz, por causa da prostituição, é importante que haja casamento. E essa expressão prostituição aqui, ela é uma expressão, significa porneia. Na semana passada expliquei sobre isso. E significa imoralidade geral. Fornicação, adultério, é uma das palavras mais, sodomia, tá? Relações homossexuais. Tudo isso está incluído dentro do significado de porneia. É um dos significados mais amplos do Novo Testamento, em que cabe muitos subsignificados dentro dele, essa expressão porneia. É qualquer tipo de imoralidade. E Paulo está dizendo, por causa da imoralidade, uma boa tradução para prostituição, não é? Que cada um tem a sua própria mulher. Ou seja, Paulo aqui, ele ratifica, confirma aquele ensinamento de Gênesis 2, versículo 18, de que não é bom que o homem esteja só. Tá certo. E ele está confirmando esse ensinamento. Tá? Ele não está em contradição aqui. Ele está ratificando no versículo 2. E lá na frente, tá, é que ele vai explicar por que seria bom que as pessoas permanecessem como ele. Lá na frente ele vai dizer, por causa da perseguição, da época, e outras coisas que a gente vai explicar posteriormente, tá bem? Mas ele diz que o casamento evita, tá, ou tem uma grande força contra a imoralidade, contra a porneia, tá? Do versículo 3 até o versículo 6, nós observamos uma resposta para a segunda pergunta, tá? E a segunda pergunta dos coríntios era: Paulo, mas é a vontade de Deus que os casados se abstenham, né, dentro do matrimônio, se abstenham um ao outro? E Paulo, ele responde do versículo 3 ao versículo 6, dizendo: não é a vontade de Deus que os casados se abstenham dentro do matrimônio, um ao outro, tá? Então, em relação à primeira pergunta, a resposta é não. O celibato não é obrigatório. Em relação à segunda pergunta, é negativo também. Não é a vontade de Deus a privação mútua dentro do casamento, tá? E então ele diz: o marido paga a mulher devido à benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não os priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a jejum e oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo isto, porém, como que por permissão e não por mandamento. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Quer dizer não, o que realmente ele diz aqui? É que, em primeiro lugar, o versículo 3 nos apresenta que as relações dentro do casamento não visam somente a procriação. E esse era o ensinamento da Igreja Católica durante a Idade Média, e ainda hoje, na teologia católica formal, você pegar o catecismo da Igreja Católica e ler, tem isso sobre a função do casamento e da relação dentro do casamento. É a procriação. Procriação. Tá? Essa é a função única ou principal no casamento, é a procriação. E Paulo está dizendo que não é, né? Versículo 3, Paulo fala de entregar-se de forma benevolente ao outro. A ideia aqui não é de fazer filho, irmãos, tá? Existe um elemento da satisfação promovida por Deus dentro do casamento de forma lícita, tá? Além disso, no versículo 4, ele diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e vice-versa, né? Então, o que nos ensina aqui esse texto? Um texto muito rico, né? E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem numa mulher. O que isso significa, irmãos? É que no matrimônio, o amor no matrimônio escolhe abrir mão
dos próprios interesses. É isso que a Bíblia está a dizer aqui. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Então hoje o que é pregado sobre meu corpo, minhas regras, já ouviram isso? Eu que mando no meu corpo, isso é totalmente fora, não só da realidade, que ela não pode escolher ficar doente ou ficar saudável sempre, a pessoa que diz isso. Mas, biblicamente, um cristão jamais pode repetir uma coisa dessa. Tá? Primeiro lugar, porque Paulo fala no outro lugar, nós não pertencemos a nós mesmos. Lá no capítulo 6 ele já tinha dito isso, não é? Nosso corpo foi comprado por Cristo, nós não pertencemos a nós mesmos. Em primeiro lugar, porque Cristo é o proprietário do nosso corpo. Em segundo lugar, aos casados, Paulo diz que um não tem poder sobre o seu próprio corpo, tratando-se aqui mais especialmente de intimidade, não é? E eles devem perceber isso. Ou seja, o amor do matrimônio abre mão dos próprios interesses em favor do objeto amado, do outro. Tá, irmãos? E essa ideia de abrir mão dos próprios interesses por amor ao outro, sabe qual é o nome disso, irmãos? Evangelho. Porque foi isso que Cristo fez. Ele abriu mão, desceu da sua glória, veio até a terra, tornou-se homem, cumpriu a lei, foi cuspido, maltratado, crucificado, costas rasgadas, o jogaram dentro de um sepulcro frio, tá? Por amor de nós. Ele abriu mão de tudo isso por amor de nós, tá? Em favor de outros, tá? E o casamento é uma expressão visível do Evangelho dentro do lar, irmãos. Porque é onde o Evangelho vai se expressar em forma de altruísmo. O querer o bem ao outro, tá? E isso é refletido na vida conjugal. A relação íntima no casamento tem tudo a ver, irmãos, com a espiritualidade dos crentes. Crente, ele não pode ter uma visão separada das coisas, como que se o que acontece dentro do lar não tivesse nada a ver com a vida espiritual dele. Tem, e como tem, irmãos. Tá? A vida de um casal, a vida privada de um casal, tem tudo a ver com Deus, com a espiritualidade, com a piedade, com a santidade diante de Deus. Tem tudo a ver. Tá? E aqui, Paulo nos diz no versículo 5, não é? Não vos defraudeis, melhor tradução, não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo. Tá? Senão por consentimento mútuo. E aqui, meus irmãos, tem algo muito interessante, porque diz que isso deve ser para oração. Então tem pelo menos 3 elementos aqui presentes em que, em um determinado momento, um pode se abster do outro. Tá? Versículo 5 nos diz que há momentos em que um casal pode escolher não ter esse momento privativo, esse momento a sós, em intimidade. São 3 características para que isso ocorra. Em primeiro lugar, deve ter mútuo consentimento, ou seja, a mulher não tem que decidir e o homem que se vire concordar ou não. Mútuo consentimento. E o homem decidir e a mulher tem que concordar, vamos orar ao Senhor e nos abster durante o momento das nossas intimidades. Segundo lugar, deve ser por tempo limitado. Não é por tempo indefinido. E em terceiro lugar, deve ter um propósito de oração, de consagração a Deus. Tá bem, irmãos? De consagração a Deus. Tá? Paulo fala que é para a oração, para que o casal possa orar e consagrar-se diante de Deus juntos. Tá? Irmãos, casais brigam muito juntos, mas quantas vezes separam um momento se abstendo de suas relações para glorificar Deus, para buscar o Senhor em oração todos os dias, com um propósito específico em favor da sua vida espiritual? Quantas vezes isso acontece durante o ano? Não é? Então Paulo está dizendo que isso pode acontecer, tá? Mas somente nesses 3 elementos aqui.
deve ter mútuo acordo, os dois concordarem, deve ser por tempo limitado, curto, e em terceiro lugar, tem que ter um propósito espiritual para isso. Propósito espiritual. Qualquer coisa além disso é danoso e prejudicial para a vida do casal e, portanto, para a família inteira. Tá? Agora, a terceira pergunta é: e então, Paulo? Tem que ficar solteiro ou casar? Não é? E o versículo 7 ao versículo 9 responde isso, irmãos. Versículo 7, a Bíblia nos diz assim: porque eu quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Tá? Ou seja, Paulo, ele aponta para a posição do celibato, usando a sua vida como um exemplo disso. Ele diz que quereria que todos os homens fossem como ele, na sua situação de solteiro. Tá? Mas em que sentido Paulo era solteiro? Nós não sabemos ao certo, porque Paulo fala pouco dele, a não ser relatando sua experiência de conversão. Tá? Nós não sabemos se Paulo tinha filhos, o nome dos filhos, nada disso. Tá? Então, o que pode ter acontecido com Paulo, de acordo com Filipenses capítulo 3, versículo 5, em que ele se considera da tribo de Benjamim e fariseu quanto à lei, fariseu, ou seja, ele era um mestre da lei, ele era um fariseu da sinagoga antes de sua conversão, não é? Então, muito provavelmente, como fariseu, e esta era uma regra da época, o fariseu tinha que ser casado. Tá? Só que Paulo está dizendo aqui que gostaria que os solteiros permanecessem como ele. Então, como é que Paulo era casado e queria que os solteiros permanecessem como ele? Provavelmente Paulo era viúvo. Tá? Foi casado da sua época como mestre da lei, como fariseu, mas talvez agora ele, quando escreveu essa carta, pelo menos, já não estava casado, não é? Não estava casado, talvez viuvez. Tá? Mas o importante aqui, irmãos, é nós vermos que Paulo, ele fala algo muito interessante aqui. Ele fala que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Ou seja, viva de acordo com aquilo que você foi chamado, sendo solteiro ou casado, mas viva glorificando a Deus. Paulo apresenta que, embora o celibato seja útil, tá? Embora o celibato seja útil, no entanto, a vontade de Deus não é para que vivam abrasados. Versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Tá? Ou seja, a vontade de Deus não é para que solteiros permaneçam solteiros, mas ardam em desejos uns pelos outros ou em fornicação. A vontade de Deus é a pureza, quer seja antes do casamento, quer seja dentro do casamento. A vontade de Deus é a pureza. Tá? Ou numa tradução melhor, uma tradução cearenseis, né, lá da minha terra, é como se Paulo estivesse dizendo assim: quem não pode se segurar, então que se case, porque é melhor se casar do que viver pegando fogo. Pronto, vai ficar bem claro mesmo. Os crentes de Corinto, irmãos, estavam com problemas com isso. No capítulo 6 nós vimos que eles estavam praticando imoralidade, e Paulo aqui dá uma receita para a imoralidade criada por Deus, que é o casamento, não é? Que é o casamento. E, meus irmãos, nesse versículo 7 tem uma coisa muito interessante, é que Paulo diz que queria que todos os homens fossem como ele, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, de uma maneira ou de outra. O que significa isso? A expressão dom, ela é a mesma expressão usada no capítulo 12, capítulo 13 e 14 dessa mesma carta, quando Paulo vai falar de dons espirituais. E Paulo está dizendo que queria que outros fossem como ele, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Cada um tem de Deus ou ser casado ou ser solteiro, celibatário, para a glória de Deus. Mas Paulo está chamando isso de dom, de carisma ou de carisma, de dom espiritual, irmãos. Nossa visão de dom espiritual às vezes é uma coisa muito sensacionalista, não é?
para impressionar os olhos. Mas a Bíblia está dizendo aqui que para ser casado tem que ter recebido isso da parte de Deus. E para viver uma vida celibatário, honrando e glorificando a Deus, tem que ter recebido isso da parte de Deus. Ser casado é um dom espiritual, de acordo com o que Paulo está dizendo aqui. E ser solteiro também é um dom espiritual. E nenhum deve contradizer ou se achar mais importante do que o outro, porque os dois devem glorificar Deus na situação em que foram postos pelo Senhor. Tá? Então, o dom do celibato, de acordo com esse texto aqui, é dado por Deus, para que alguém fique solteiro para servir a Deus. Para servir a Deus. Não é ficar solteiro por ficar solteiro, irmãos, como um fim em si mesmo. A ideia aqui é ficar solteiro para servir a obra do Senhor, certo? Trabalhar na casa de Deus, ter mais tempo para com as coisas do Senhor, coisa que Paulo vai falar mais à frente, tá? Porque quem é casado, ele mesmo diz, cuida das coisas de casado. Mas o solteiro cuida das coisas do Senhor. Não que o casado não possa cuidar das coisas do Senhor. Aqui vos falam que é casado e estou a cuidar das coisas do Senhor, pela graça dele. Mas o solteiro, ele tem mais tempo para fazer isso, não é verdade? Isso é lógico, não é? Ele tem mais tempo, não é? O casado não, tem um momento para a esposa, um momento para brincar com os filhos, um momento para corrigir os filhos, um momento para passear, aí depois ele vai estudar, é tudo isso, irmãos, na vida do casado. Tá? No caso de Paulo, irmãos, que tinha o dom do celibato, não aconteceu isso. E graças a Deus, porque não aconteceu isso com ele. Por quê, irmãos? Porque graças ao dom que Deus deu a ele, do celibato, é que ele pôde evangelizar praticamente toda a Ásia Menor, a Europa, escreveu várias cartas do Novo Testamento, ia pregar em todo lugar, 3 viagens missionárias, foi preso, foi solto, tá? Irmão, se ele fosse casado, tivesse filhos pequenos, isso era muito, não dava para fazer isso tudo, tá? Então, por que eu estou a dizer isso, irmãos? É porque muitas vezes na igreja, isso é qualquer igreja, irmãos. Quando a gente vê um irmão já com uma idade, ou uma irmã com uma idade, e não casou nem nada disso, geralmente há muita pressão ali para que o irmão case, ou a irmã case, não é? A pessoa está mais apressada do que o irmão, do que a irmã. Meus irmãos, foi Deus que colocou a pessoa naquela situação para servir o Senhor daquela maneira. A igreja não deve coagir. Irmãos, não deve fazer piadas de titio, de titia, nem nada disso, tá? É um dom espiritual, muito provavelmente evidenciado na vida desse irmão, ou dessa irmã que está assim. E a igreja deveria valorizar isso, em vez, muitas vezes, de nós falarmos piadas com pessoas que ainda não casaram. Por quê, irmãos? Porque Deus usou um homem como Paulo para nos dar a maior parte do Novo Testamento, e ele era solteiro. E qual foi o maior exemplo de solteiro que glorificou a Deus nesse mundo, irmãos? Jesus, não é? Então, o ministério do celibato, pessoas que se separam, porque foi concedido por Deus assim, para que elas possam servir a Deus com mais tempo, mais dedicação e mais foco, isso não é vergonha, pelo contrário, a Bíblia honra isso, tá bem? Algumas aplicações aqui, meus irmãos. A minha primeira aplicação é que esse texto nos ensina que a ideia de um celibato obrigatório de sacerdotes, ou de quem quer que seja, obrigatório, tal como na Igreja Católica Apostólica Romana, é algo totalmente contrário à visão bíblica. O celibato não é imposto. O celibato não pode ser exigido por uma igreja para alguém. Não pode. Para alguém ocupar um ofício na igreja, tem que ser celibato. Nada disso. Na verdade, irmãos, a Bíblia fala o contrário. A Bíblia reprova essa atitude de exigir celibato, a igreja exigir celibato, tá? Como se fosse um mandamento. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, inclusive, já existia
essa ideia herética, muito errada, de que a vida do celibato ela era superior espiritualmente à vida do casado. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, havia pessoas que proibiam o casamento na época de Paulo, e ele escreve para Timóteo advertindo contra essas pessoas. Versículo 2, 1 Timóteo 4, versículo 2, ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Tá? Então, Paulo diz que essas pessoas que proibiam o casamento eram homens hipócritas que falavam mentiras e tinham a sua consciência cauterizada. Tá? Então a igreja romana, quando ela impõe o celibato para os seus oficiais, ela está quebrando a lei de Deus, está contrariando o que a palavra de Deus diz, tá bom? Porque a Bíblia ensina o contrário. Na verdade, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, tá? O contrário, o casamento é bom, abençoado e criado por Deus, certo? No entanto, irmãos, isso acontece por causa de uma coisa. Nós criticamos uma igreja que faz isso, mas aquilo que motiva a igreja a proibir isso é muitas vezes coisas que estão em nós, como por exemplo aquilo que nós chamamos de legalismo. Sabe o que é o legalismo? É você inventar mandamentos para os outros cumprirem, certo? E a principal característica do legalista é que ele é um bom crente em todos os lugares, menos dentro de casa. Menos dentro de casa, tá? E o legalista, ele esconde pecados terríveis debaixo do tapete, tá? Então, meus irmãos, devemos ter muito cuidado com posturas extremamente rígidas para com outros irmãos. Era assim que os fariseus viviam. A proibição do casamento por parte da Igreja Católica impõe isso, tá? Mas o legalismo de nenhuma maneira tem poder contra o pecado, de maneira nenhuma. O legalismo, na verdade, ele alimenta o pecado na pessoa. A pessoa se enche de vanglória, se enche de soberba, se acha mais santo do que os outros. E vai chegar um determinado momento de sua vida que essa pessoa ela vai estar tão afastada de Deus e do Evangelho que você não vai ver mais graça, perdão fluindo dessa pessoa, nada disso. Porque é sempre lei, faça isso. E ela inventa mandamentos novos. E quantos mandamentos novos às vezes nós não fazemos, não, irmãos? Não inventamos. As igrejas não inventaram. Mandamento de roupa, né? Na saia só serve se for 15 centímetros abaixo do joelho. 15 centímetros abaixo do joelho. E até a história de um irmão que teve um sonho, uma revelação, e ele foi levado até o céu, e ele viu o anjo Gabriel com a régua na mão, na porta do céu, e ele estava a observar as irmãs que entravam pela porta celestial, e aquela régua era para medir o cabelo das irmãs. Ele media aqui, se a irmã tivesse cortado o cabelo, da régua para cima já era. Inferno na certa. Tá? Irmãos, e durante quanto tempo a igreja não fez isso? Não é? Durante quanto tempo a igreja fez isso? Tá? Então devemos ter cuidado, sim, com posturas legalistas na nossa vida em relação ao irmão, à irmã. Além disso, meus irmãos, a minha segunda aplicação é que se nós prestarmos atenção na linguagem bíblica usada pelo autor aqui, por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é algo muito curioso, porque Paulo fala de questões íntimas com extremo cuidado, com extremo recato, modéstia. E os cristãos deveriam imitar esse exemplo aqui, tá? Olha o recato, olha a modéstia, olha o cuidado a qual Paulo fala sobre relações dentro do casamento, relações íntimas. Por exemplo, o versículo 3, é até poético, irmãos. Olha como é que ele fala. O marido pague à mulher a devida benevolência. Olha aqui, né? Que coisa mais bonita, mais poética, não é? Pensou o marido chegar em casa, meu amor, pagar a devida benevolência. Uma coisa bonita demais, não é? Os irmãos aprendem com Paulo, tá? Então, meus irmãos,
Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos essa linguagem também aplicada à vida do casal, nas questões íntimas, usando também de eufemismos, simbolismos. Por quê, irmãos? Por que a Bíblia não fala de forma clara acerca das questões íntimas? Por quê? Por causa da nossa imaginação pecaminosa. Tá? Porque não é só o Red Bull que te dá asas. Uma linguagem errada aplicada a estas questões aqui também dá asas à tua imaginação. Só que você não vai para o céu, vai para o inferno. Voa para baixo. Porque a imoralidade começa com o pensamento, depois vai para a fala e se converte no ato. É uma escada sempre descendo, sempre a descer. Tá? Então, muito cuidado quando nós falarmos sobre vida íntima e principalmente evitar de falar isso com os outros. A vida íntima do lar, irmãos, diz respeito, sabe a quem? O próprio casal, a ninguém mais. E ninguém deve impor regrinhas para o casal. É claro que dentro do casamento vai se evitar práticas pecaminosas que tem lá no mundo. Ele vai trazer isso para dentro do casamento. Continua sendo pecado. Mas o que acontece no lar diz respeito ao casal. Tá, irmãos? E, por exemplo, a filha casada não deve comentar sobre as questões íntimas com seu marido para sua mãe. Nem um filho casado comentar sobre detalhes íntimos para o seu pai. Ou amigos, mesmo crentes, falarem sobre as questões íntimas do casamento num café qualquer da rua. Nada disso. A santidade do casamento deve ser preservada dentro do casamento e também na nossa boca, no nosso pensamento. Tá, irmãos? O matrimônio foi criado para a glória de Deus, para vencermos o pecado e para a satisfação mútua. Porém, tudo isso deve ficar reservado para os cônjuges somente. É claro que existem casos excepcionais em que no conselho pastoral, em que aparece um casal e tem que fazer aconselhamento ali, porque estão a passar por problemas em relação a essa questão íntima. É claro que é possível falar sobre isso, mas com recato, mesmo no aconselhamento pastoral. Mesmo no aconselhamento pré-nupcial, como a gente chama também, tá? Com recato, com cuidado. E com os dois, não só com o homem, tá? Muito menos só com a esposa, só com a mulher, muito menos. Todo recato, todo cuidado é necessário tratando dessas questões, irmãos. Tá? Conta-se a história de Billy Graham, o maior evangelista do século, o homem que mais pregou o evangelho para a maior quantidade de pessoas e maior nações do mundo. Foi aquele servo de Deus que já está na glória com o Senhor, Billy Graham. E nós podemos discordar de um ensino ou outro dele, tá? Mas uma coisa não pode ser negada na vida daquele servo de Deus, daquele pastor: sua vida de pureza como pastor. Irmãos, no meio de tanto escândalo, pastores imorais, evangelistas imorais, gente por aí, esse homem se preservou puro até os seus 100 anos, quase 100 anos, não é? E nunca se divorciou da sua esposa. Tanto que uma vez a Christianity Today, uma revista americana conhecida, fez a entrevista com o Ruth Graham e perguntou se eles já se divorciaram, já tinham mais de meio século de casamento, e perguntaram se eles já se divorciaram e voltaram, ou se já pensaram em divórcio muitas vezes, e a Ruth Graham, esposa do pastor Billy Graham, disse: não, assassinato algumas vezes, divórcio não. Divórcio não. Mas ela quis enfatizar a ideia ali de que o divórcio é uma coisa muito séria. E um dos principais artifícios utilizados por Satanás para o divórcio é uma vida íntima desequilibrada. Tá? E aqui eu vou para a minha terceira aplicação. É que o texto aqui nos apresenta, em nossa terceira aplicação,
que Satanás está muito interessado em maridos ausentes ou esposas ausentes e em jovens namorados que não se preservam puros para o casamento. O diabo está muito interessado nisso, irmãos. Tá? Muito interessado. O texto nos diz que o marido deve corresponder à sua esposa e a mulher ao seu marido. Tá? E quando isso não acontece, irmãos, tem conflito ali. O princípio do divórcio está estabelecido, ou coisa pior. Vai aparecer oportunidades de adultério, pornografia, esfriamento do marido com os filhos no lar, falta de cuidado com as coisas da casa, desrespeito e espancamento às vezes, e tantas outras coisas podem ser iniciadas quando este princípio aqui do acordo mútuo é violado, tá? É negligenciado. Satanás sempre investe contra a intimidade dos cônjuges. E ele ama casais desarmonizados. Tá? Por quê? Porque esse é o princípio para a destruição de uma família. E se você destrói uma família, você tem uma mulher traumatizada e você tem um homem entregue à futura imoralidade. Quem quer que seja, você tem filhos traumatizados e posteriormente caindo em depressão, drogas. Você não garante a igreja do próximo futuro, da próxima geração, quando existe uma família cristã destruída. E tudo começou com a violação deste simples princípio aqui. Tá, irmãos? Este simples princípio. Tá? E Paulo aqui nos ensina também que o solteiro, o propósito de Deus para o celibato não é que a pessoa permaneça solteira somente, é que ele permaneça solteiro e puro. Porque permanecer solteiro, não casar com ninguém e namorar com 2, 3, 4, não é? Como dizia aquela senhora lá, dizia que meu namorado me chamava de minha vida. Quando eu fui ver, ele tinha mais vida que um gato. E era solteiro e não casou. Isso não serve. Isso não serve, irmãos. Tá? É permanecer solteiro e puro, honrando a Deus na pureza, dentro do namoro, tá? Dentro do noivado, e quando casar-se, dentro do casamento, tá? Pureza, é a pureza, irmãos, de práticas lascivas, porque para o mundo a coisa mais natural hoje é o namorado dormir com a namorada, né? E tem pais que ratificam isso vergonhosamente. A namorada do meu filho veio dormir aqui essa noite. Ou então, o namorado da minha filha vai dormir aqui essa noite. Tem um pai. Irmãos, que coisa absurda. Como é que um pai pode cair numa insensibilidade dessa? Em permitir uma coisa dessa, irmãos? Tá? O coração da sua filha ser entregue para alguém que não ama a Deus ao ponto de ser defraudado. Porque, segundo Paulo aqui, o sexo antes do casamento, que é chamado de fornicação, é defraudação. É você tirar proveito do outro, proveito ilícito do outro. Tá? Com aqueles casamentos, com aqueles namoros de 8, 9, 10 anos, que nunca dá certo. E quando a pessoa inventa de casar, dura alguns meses ou algum ano, alguns pouquinhos anos e pronto, acaba. Tá? E se a pessoa acabar um namoro desse de 8, 9, 10 anos e por aí à frente, eles ficam arrasados quando termina o namoro. Por quê? Porque aconteceu coisas nesse namoro além do que é devido. E esse namoro assumiu os direitos de um casamento, mas não assumiu os deveres de um casamento. E quando esse namoro acaba, o que você tem ali é quase que um divórcio entre namorados. Coração despedaçado, cai em depressão. Por quê, irmãos? Porque o mandamento de Deus foi violado. Tá? Um princípio da palavra de Deus foi quebrado. E a santidade não foi preservada. É difícil? É difícil. Bispo Ryle, que era um bispo servo de Deus muito conhecido, anglicano em Liverpool, ele dizia que não existe santidade sem luta. E lutar pela pureza, irmãos, é uma grande luta. E pode lhe custar muito caro.
pode custar amigos que levam você a ter pensamentos impuros, pode custar um relacionamento que você gostaria muito que desse certo, mas a pessoa te encaminha para a impureza. Pode custar um emprego em que você tem amigos adúlteros que sempre te levam a pecar e você não consegue resistir. Mas seguir a Cristo tem que custar alguma coisa. Não para você ser salvo, mas como expressão de que você está a fazer morrer o velho homem. William Gurnall, um outro puritano, servo de Deus conhecido do século passado, ele dizia, entretanto, que ninguém mais é cheio de satisfação do que aquela pessoa que faz a vontade de Deus, porque quando você passa pela prova, você respira. Quando você atravessa a tentação, você respira, você diz, Senhor, obrigado. Então você goza de felicidade diante de Deus, de alegria diante de Deus. E ele diz que a pessoa santa é a única pessoa no mundo que está totalmente satisfeita interiormente. E essa é a verdade, irmãos. Não existe satisfação verdadeira no pecado, na impureza, no sexo fora do casamento, antes do casamento, na pornografia, na imoralidade, nas palavras indecentes. Não existe satisfação aí. Como é que alguém vai conseguir vencer esses pecados? Buscando a Deus, implorando a Deus, orando, lendo sua Bíblia, tendo comunhão com a igreja, com os demais irmãos e cada vez mais estando próximo ao Senhor e às suas coisas. Se alguém se afasta do Senhor, afasta da igreja, pouco ou nenhuma assiduidade, mal pega na sua Bíblia, ora só na hora do almoço, na hora do jantar, que seja isso, como é que ela vai vencer o pecado? Não se alimenta da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. E o culto, quando está no culto, não vê a hora de ir para casa, porque parece que é uma coisa insuportável. Irmãos, o céu vai ser um eterno culto. Se você não aguenta uma hora e meia de culto aqui, você não vai aguentar uma eternidade lá no céu de culto para sempre. Não vai aguentar. Porque o seu coração aqui não foi preparado para lá. E lutar contra o pecado, cultivando a pureza, começa com as coisas mais simples, como fazer parte da igreja, envolver-se na igreja, ler sua Bíblia, orar, conversar com outros irmãos. Envolve as coisas mais simples. E você vai treinando o seu espírito. Mas vai chegar um momento em que pode ser que você balanceie. E você se enche de dúvidas. Tal será a intensidade em que sua alma vai ser assaltada por muitas tentações. E quando você estiver ali jogado, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber nem o que orar, envergonhado por causa do pecado que você praticou, meus irmãos, é nesse momento que você recorre a Cristo. Tá? Lembremos daquele acontecimento, né, daquele livro clássico, O Peregrino, os irmãos conhecem também, não é? O Peregrino conta a história do cristão. O cristão que estava trancado por um gigante chamado Desespero. E o gigante Desespero pegou o cristão, jogou lá dentro de uma prisão fétida, não é? Muito mal cheirosa, fria e com muitos bichos lá dentro, e amarrou o cristão. E o cristão estava desespero, arrasado e estava a ponto da morte. Até que ele conversava com seu amigo fiel, não é? Porque na vida cristã nós não podemos caminhar sozinhos, temos que caminhar juntos. E então ele lembra-se, quando ele pega aqui na sua roupa esfarrapada, e ele pega aqui e ele diz assim: lembrei que eu tenho guardado no meu peito uma chave chamada promessa, que poderá abrir todas as fechaduras do castelo da dúvida deste gigante desespero. Você tem uma Bíblia inteira para provar do Senhor, para você experimentar Deus. E por que você é derrotado sempre pelo mesmo pecado? Não é porque você não conhece que isso é errado, não é por isso, você sabe que é errado. Mas você é sempre derrotado pelo seu pouco prazer em Deus. A maneira mais eficaz de nós vencermos o pecado não é com regrinhas delineadas, um checkpoint, a gente vai marcando ali, hoje eu fiz isso. A
A melhor maneira de vencer o pecado é tendo prazer, alegria, satisfação em Deus. Quando o seu coração está cheio de gozo do Senhor, cheio de alegria celeste dentro da tua alma, não vai ter espaço ali para alegria no pecado. Mas durante a semana, irmãos, nós ficamos tão cheios de mundo, mesmo das coisas lícitas, não é? Das coisas que não são pecaminosas em si, mas isso enche demais a nossa alma e ficamos com fastio de Deus, sem fome para Deus. E quando a palavra vem, já a gente não aguenta, já tem tempo, lê-se a Bíblia, dorme, coração frio para Deus. Quer vencer o seu pecado? Busque prazer no Senhor e nas suas coisas. E em último lugar, lutar contra a lascívia, no entanto, sem Cristo, é o pior caminho. Precisamos da cruz para vencer a imoralidade que nos cerca. Na cruz de Cristo, para aqueles que ouviram estas coisas, precisam vencer o seu pecado, que seja não crente ainda, precisa tomar uma decisão por Cristo. Mas você, meu irmão, que é crente em Jesus e tem tropeçado nestas coisas, a Bíblia nos apresenta estas muitas promessas que o cristão lá falou no castelo da dúvida quando estava preso. A Bíblia tem muitas promessas de que o pecado não terá domínio sobre vós. Na cruz de Cristo há perdão para as lascívias do teu coração. Cristo morreu para te resgatar não somente do inferno, mas da escravidão do pecado. Mateus capítulo 1, versículo 21, os versículos curtos, mas mais profundos do Novo Testamento, porque diz: e ele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Observe o que o texto diz: ele salvará o seu povo, não das enfermidades, porque os crentes continuarão a ficar doentes, até chegar no céu continuarão. Ele salvará o seu povo não das dificuldades financeiras, ele salvará o seu povo não das dívidas, não dos problemas emocionais, não é nada. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E essa é a principal salvação que nós precisamos, irmãos, é a salvação do pecado. Porque o pecado, como dizia já Ralph Weiner, né, é o mal sem par. Nada é tão maligno quanto o pecado. Porque a morte, a desgraça, a guerra, a imoralidade e mesmo o inferno só existe por causa do pecado. Se houvesse 1000 infernos e sem um pecado sequer em um desses infernos, ainda assim isso seria preferível para nós. Porque o pecado foi que deu origem ao inferno. O inferno existe para punir o pecado. Mas a Bíblia promete que as tuas paixões podem ser dominadas pelo poder do Evangelho. Recorra a Cristo. Recorra a Cristo e Ele te dará livramento, Ele te dará libertação sobre este pecado. E quanto mais você recorrer a Ele, mais o teu espírito vai estar treinado na escola da graça e as paixões serão mortificadas e você vai perceber a evolução destas coisas. Tá? Mas recorra a Cristo. Ele promete te salvar de ti mesmo, te libertar dos teus pecados escravizadores, e Ele promete um coração puro. Cristo comprou a pureza para ti. Tá? E eu quero encerrar aqui, irmãos, com um hino antigo que eu gosto demais, cantava desde quando era criança, que fala dessa realidade. Está no Cantor Cristão, número 89. Eu vou ler para os irmãos. Esse hino fala exatamente disso, da provisão da obra de Cristo no Calvário para os nossos pecados escravizadores. Esse hino fala assim: do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador, ó confia no Cristo da cruz. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor.
porque o Senhor é que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça, conforme diz a tua palavra. Mas se confessarmos estes pecados ao Senhor, por isso, Senhor, nos dá quebrantamento, nos faz corar de vergonha diante dos nossos atos, dos nossos pensamentos tão impuros, nossas mãos sujas, Senhor, nossa boca que canta louvores a Ti, mas ao mesmo tempo peca contra o Senhor com a mesma boca. Perdoa-nos, Senhor. Nos ajuda a termos uma coerência cristã, de maneira que o Senhor nos purifique da lascívia, da maldade, da malignidade, da imoralidade. Ó Senhor, Tu voltarás para buscar uma igreja pura e santa. Nos conforma a isto, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.